Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Deixa eu abaixar a música. Baixar a música aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Contem para mim no chat, por favor. Boa noite, Emília, tudo bem? Obrigada pela ajuda hoje. Boa noite, Daniele, tudo bem? Já já nós vamos começar. Deixa só todo mundo entrar. Vamos lá, começar o nosso estudo de hoje. Boa noite, Gisele. Tudo bem com você? Boa noite, Jaque, Siluz. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Já já nós vamos começar a falar sobre pensamento e vida. Já já nós vamos começar nossa conversa de hoje. Deixa eu só terminar os recursos técnicos aqui. Véspera de feriado, todo mundo querendo descansar um pouquinho a mente. A gente vai conversar bastante sobre a nossa mente hoje, sobre a importância da nossa mente. Certo? Vamos lá, então. Já já nós vamos começar. Deixa eu só me ajustar aqui para a gente poder começar. Bom, se vocês quiserem compartilhar na página de vocês, para a gente ir depois trocando ideias, é sempre muito importante. Vou aumentar aqui o volume do meu notebook para todo mundo conseguir me ouvir melhor. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre Pensamento e Vida, que é uma obra do Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, e ele fez essa obra psicografada. O Chico psicografou essa obra para a gente. E essa obra, ela tem um propósito muito bonito, que é nos dar uma direção aqui na Terra, porque quando nós encarnamos lá no plano espiritual, a gente tem todo um planejamento, todo um processo. E quando a gente chega aqui na Terra, como que faz para lembrar desse processo? Para a gente relembrar tudo que a gente aprendeu lá no plano espiritual, tudo que a gente preparou lá, é muito complicado, ainda mais passando pelo véu do esquecimento. Mas antes da gente começar, para a gente já entrar em sintonia com o plano espiritual, porque toda palestra é um tratamento, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vou colocar uma musiquinha aqui para a gente sintonizar e fazer a nossa prece, para a gente agradecer, para a gente pedir, para a gente se envolver nessa energia maravilhosa do plano espiritual. Então, vamos fechando os nossos olhos neste momento, pedindo a Jesus e a espiritualidade que possa nos trazer uma energia de amor, uma luz que vem lá do alto, na cor violeta. Nós vamos pensando em Jesus e vamos percebendo que essa luz vai chegando no alto da nossa cabeça, que essa luz vai envolvendo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual com uma energia maravilhosa, como se estivéssemos
debaixo de uma cachoeira. Essa energia vai trabalhando a nossa mente, vai tirando todo o peso mental, das notícias difíceis, das preocupações, vai tirando o peso do medo, da angústia, da ansiedade. E essa luz também agora vai trabalhando o nosso coração, libertando ele de qualquer energia difícil, de qualquer sentimento ruim. Vai trabalhando as nossas costas, os nossos braços, deixando o nosso corpo mais leve. E nós vamos pedindo a Jesus pela nossa saúde física, mental, emocional e especialmente por todos aqueles que amamos, aqueles que moram conosco, aqueles que não moram, mas por todos aqueles a quem queremos muito bem, a quem desejamos muito amor. E que assim seja, graças a Deus. Bom, muito bom começar com uma prece, começar envolvidos com Jesus. Mas agora nós vamos conversar sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Como estão os seus pensamentos? Se você pudesse colocar num papel o que você pensou desde o momento em que você acordou até agora, o que será que você ia colocar nesse papel? Hein? Será que você ia colocar pensamentos positivos? Será que você ia colocar pensamentos negativos? O que será que você ia colocar nesse papel? Então, quando Emmanuel e Chico estavam trabalhando em conjunto, eles resolveram trazer essa obra, Pensamento e Vida, a um pedido que foi feito a Emmanuel, para que nós pudéssemos lembrar o que nós prometemos na espiritualidade. Porque antes de encarnar, Emmanuel nos diz que existe uma conversa que é realizada para nos lembrar de tudo que nós passamos, de tudo o que nós prometemos para estar aqui, dos ideais que são esperados de nós para esta encarnação. Então, esse espírito amigo pede a Emmanuel: será que é possível transformar essa conversa em uma obra? Para quando a gente chegar lá na Terra, a gente lembrar de tudo que a gente veio fazer, de tudo que foi nos proposto? E então nasce essa obra, Pensamento e Vida. E Emmanuel vai começar nos dando um direcionamento de que a mente é o espelho da nossa vida em toda parte. Porque é através da mente que nós estamos o tempo todo emitindo e recebendo reflexos. O que são reflexos? Imagine você que a sua mente é um espelho, e o que um espelho faz? Ele recebe imagens e ele transmite o tempo todo. Só que ele recebe imagens criadas a partir de situações. Então, a nossa mente está recebendo e emitindo esses reflexos o tempo todo. E como que a nossa mente funciona? Nós temos o pensamento, que é uma energia eletromagnética. Ela é uma energia invisível, a gente não consegue ver o pensamento. Mas quem está lá no plano espiritual vê o nosso pensamento através de uma tela mental. É uma espécie de tablet que é criada aqui, ó, na frente do nosso chakra frontal, na frente do nosso centro de força, né, na frente dessa parte do nosso cérebro que nos sintoniza com a espiritualidade. E é nessa tela mental criada aqui que os espíritos conseguem ver tudo que nós estamos pensando. Então, quando nós estamos conversando com o espírito na casa espírita, nós não podemos mentir. Porque primeiro que ele vê tudo que a gente está, né, projetando aqui. Antes da gente falar, ele já viu.
E segundo, que ele também é convencido pelo nosso sentimento. Ele sabe se o nosso sentimento é verdadeiro ou se nós estamos querendo se livrar dele, por exemplo. Nós estamos querendo que essa conversa termine logo e é isso. Então, a gente não consegue enganar ninguém no plano espiritual. E quando a pessoa tem a mediunidade, o que é a mediunidade? É um dom, é uma capacidade de sentir a presença espiritual em toda parte. Ela também tem essa sensibilidade de saber se o outro está com bons sentimentos ou não. Então, esse contato com a espiritualidade nos faz perceber a capacidade que o pensamento tem de projetar, de direcionar a nossa vida. Porque tudo que nós estamos pensando está co-criando uma realidade. Por que co-criando? Porque Deus é o nosso criador. Então, não teria sentido numa hierarquia espiritual, nós também sermos criadores, porque nós estamos criando dentro da criação. Então, nós estamos co-criando a nossa realidade. O que isso significa? Significa que se eu pensar que eu vou ficar milionário, por exemplo, eu vou ficar milionário? Não. Significa que quando você pensa em algo com muita força, com muita vontade, e com muita frequência, você está dando aquele pensamento vida. Você está dando aquele pensamento forma. Então, você está atraindo magneticamente essa nova realidade para você. E isso é muito sério, porque isso pode ser usado para cura, por exemplo, de uma doença. Você está com uma doença, então o teu pensamento e o teu sentimento em relação a essa doença, ele pode prosperar para que você fique bem, ou ele pode fazer com que essa doença fique ainda mais difícil. Porque nós somos energia, e nós estamos atraindo e emitindo energia o tempo todo. E por isso a nossa mente é o espelho da vida. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Ele fala que o coração e o cérebro geram essa força do pensamento que tudo move. Então, é o que eu estou vendo, é o que eu estou percebendo da vida e é o que eu estou sentindo que move o meu pensamento. E em todos os domínios do universo, o pensamento é uma força de influência. Então, o tempo todo, nós estamos influenciando pessoas através do nosso pensamento, mas também estamos sendo influenciados. Ele diz ainda que os reflexos, as situações da nossa vida, elas envolvem a emoção. Então, com que emoção que eu recebo as situações da minha vida? Com que intensidade? Será que eu estou percebendo as coisas de uma forma muito intensa, muito radical? Ou será que eu estou conseguindo perceber isso com tranquilidade, que eu tenho fé, que eu tenho confiança na vida e que as coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer? Porque Deus tem um propósito maior para mim. Então a gente tem que estar prestando atenção aos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Porque são os pequenos detalhes que mudam as coisas. Às vezes a gente espera da vida grandes mudanças, grandes acontecimentos, mas a gente esquece de perceber os detalhes. E esses sim, eles fazem muita diferença na nossa vida. Então, do meu pensamento, do meu sentimento em relação às coisas, já modifica bastante a forma com que a minha vida anda, com que a minha vida prospera. Ele diz que essa emoção, ela cria a ideia dentro de nós. E a ideia vai determinar a atitude e a palavra que vão comandar as nossas ações. Então, a emoção, ela envolve muita coisa na nossa vida.
porque ela envolve a maneira como a gente interpreta as coisas, a maneira como a gente lidar com algumas situações. Então, por isso, é muito importante a gente cuidar das nossas emoções e dos nossos pensamentos, assim como a gente cuida da nossa alimentação, assim como a gente cuida das nossas tarefas diárias, é muito importante a gente também cuidar dos pensamentos, das nossas emoções. Continuando, ele vai dizer que nós respiramos as imagens que projetamos e que recebemos. Então, vamos imaginar que você está com um problema muito difícil e você não consegue pensar em outra coisa, só nesse problema. Você vai respirar, isso vai ser parte da sua vida. Enquanto você não entender que o propósito não é o problema, o propósito é a solução. Então, enquanto você não entender que você precisa caminhar rumo a uma solução, que você precisa caminhar rumo a uma saída, que você colocando a vida em movimento, a vida vai se movimentar e você vai ter ideia de como esse problema vai ser resolvido, se acalmando, se tranquilizando. Enquanto você não perceber isso, vai ser difícil você sair desse problema. Porque você está o tempo todo naquela vibração, naquela energia negativa, naquela energia da preocupação, do medo, da angústia, da vergonha, da tristeza. E essa energia dificilmente vai fazer com que você consiga a ajuda da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela só chega perto de nós, ela só consegue nos envolver, nos abraçar, nos inspirar quando a gente está equilibrado, quando a gente está numa energia superior. E o que é estar em uma energia superior? É estar em oração, é estar em sentimentos bons, é estar de forma no que a gente esteja se sentindo bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, continuando, ele fala que os pensamentos, eles nos escravizam quando nós estacionamos a nossa vida. E nós só avançamos quando usamos os nossos pensamentos para o progresso. Então é aquilo que eu falei. Tá com um problema muito difícil? Vai fazer alguma coisa, vai ocupar a sua mente, vai ver algum curso, alguma coisa que possa te ajudar a resolver o problema. Porque ficar naquela tristeza, naquela revolta, naquela angústia, vai te fazer se sentir muito mal, vai te adoecer. Então a gente precisa desse avanço, precisa com que as coisas caminhem com amor. E, ainda continuando aqui, ele vai falar que refletem as criaturas na criação, que reflete os objetivos do Criador. Então, assim, Deus está o tempo todo trabalhando para que a gente avance, para que a gente seja protagonista da nossa vida, para que a gente se mexa. Mas quando ele percebe que a gente não está se mexendo, que a gente está naquela zona de conforto, que a gente não está evoluindo, ele dá um jeitinho de fazer a gente avançar. E esse avanço, infelizmente, ele só vem com a dor. Porque a dor nos incomoda. Ela faz com que a gente saia do lugar. Ela faz com que a gente queira algo a mais do que aquilo que a gente está vivendo. Então, a gente só evolui quando a gente está com dor, quando a gente está com problema. E é por isso que a gente tem que ver o problema como uma fase de crescimento, de superação. Porque se a gente vê o problema como dificuldade, como empecilho, como uma dor, a gente não vai sair do lugar. A gente vai querer ficar na dor. E não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer nos preparar para algo muito maior, para algo muito melhor. Ele fala ainda, o Emmanuel, que na nossa mente é como se fosse um escritório. E que esse escritório funciona sob 5 departamentos. O primeiro é o desejo. Então, o que você anda desejando? Quais são os seus propósitos, os seus sonhos? O segundo é a inteligência, que se dá através da evolução e da cultura. O terceiro departamento é a imaginação.
A imaginação, ela nos leva a lugares inimagináveis, porque ela cria situações que a gente nunca imaginou viver, não é verdade? E a memória, que arquiva as nossas experiências da alma. Mas sob esses 4 departamentos, o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória, existe um desejo que é fundamental, que é o da vontade. É a vontade que vai governar toda a nossa mente. Ela é o leme da nossa vida. Então, ele vai trazer aqui no livro, o tempo todo, reforçar a importância da vontade. E eu queria perguntar para você, como anda a sua força de vontade? Porque todo começo, final de ano, a gente está ali fazendo a nossa checklist, fazendo as coisas que a gente quer fazer durante o ano inteiro. Então, a gente quer várias coisas, a gente quer estudar mais, a gente quer emagrecer, uns querem viajar, outros querem casar, outros querem ser promovidos. Mas e a vontade de que tudo isso aconteça? E o sacrifício para que tudo isso aconteça? Como é que fica? Então, ele fala que a vontade é o impacto determinante na nossa vida, porque é sobre ele que a gente vai harmonizar o nosso espírito. Porque para ter vontade, tem que ter renúncia. E quanta renúncia a gente tem que fazer nessa vida, não é verdade? Para a gente ter algo melhor, às vezes a gente tem que abrir mão da vida material, daquela festa que a gente gosta, daquele encontro de amigos. Então é a vontade de ser melhor ou de estar numa vida melhor que nos leva para frente. Tudo bem? E ele fala que 2 asas, né? Ele faz até uma analogia aqui. Fala que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma delas se chama amor e a outra sabedoria. Então, assim, pelo amor, nós conseguimos conquistar o serviço aos nossos semelhantes. E esse serviço ilumina a jornada da nossa vida. Toda vez que a gente ajuda alguém de bom coração, de boa vontade, com determinação de que aquela pessoa melhore, nós estamos nos melhorando. E nessa pandemia, tem muita gente pensando em si mesma. Como assim, Aline? Tem muita gente pensando, o que é que vai acontecer na minha vida? O que é que vai ser da minha vida? Mas quantas pessoas estão pensando em aproveitar esse momento para ajudar alguém? Quantas pessoas estão se preocupando em levar uma cesta básica para uma pessoa que está precisando, em ajudar uma outra pessoa financeiramente, se tiver condições, se não tiver condições financeiramente, com o seu tempo, com uma palavra consoladora. Então, toda vez que nós ajudamos alguém, nós estamos melhorando, porque nós estamos abrindo mão de olhar só para nós, de só receber imagens para transmitir luz, transmitir boas imagens. Então, toda vez que você emite algo em favor do outro, você está tendo o reflexo das suas próprias virtudes. Então, muitas vezes, as pessoas colocam tudo na frente para ajudar os outros. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde. Colocam tudo eu não tenho. Mas elas não param para ver que é somente nessa ponte com o outro, nesse encontro com a caridade, que nós vamos chegar até Jesus e que então, através de Jesus, nós podemos chegar até Deus. Porque nós viemos para viver em comunidade, em sociedade, e a gente só vai evoluir através do outro. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí tem um comentário aqui da Daniele que eu vou responder. Se pensamos em uma pessoa com muito amor ou muita raiva, esse pensamento pode chegar até a pessoa de certa forma? Com certeza, Daniele, com certeza. O nosso pensamento, ele é energia. E assim, tem 2 situações, né?
vou colocar a situação do amor primeiro. Vamos supor que você pense em uma pessoa com muito amor e essa pessoa ainda está aqui na Terra, só que você faz um tempo que não vê ela. É uma pessoa que você gosta muito e você pensa nela com muito amor. Esse pensamento vai chegar nela. Se ela estiver receptiva, o que é uma pessoa receptiva? Se ela estiver bem, ela vai até lembrar de você. Se ela não tiver com pensamento negativo, se ela não tiver com raiva, com ódio, ela vai até lembrar de você. Nossa, faz tempo que eu não vejo a Daniele. Ela vai lembrar de você imediatamente. Quando a pessoa já está no plano espiritual, a mesma coisa, só que esse pensamento ele é automático. Imagine que você está fazendo uma prece para uma pessoa da sua família, que você tem muita saudade. Ela vai lembrar de você na hora que você estiver fazendo a prece. Agora, no caso da raiva, aí tem outra situação. Se essa pessoa for uma pessoa religiosa, isso independente de religião, tá? Se ela for uma pessoa que faz oração, que ela pede proteção a Deus, ela vai receber essa energia, mas ela vai repelir. O que é repelir? Essa energia vai bater nela espiritualmente e vai voltar para quem emitiu. Então, se você pensou na pessoa com raiva, essa raiva vai voltar para você. E com amor, a mesma coisa. Eu até lembro de um atendimento fraterno que eu fiz numa casa espírita, assim que eu estava iniciando na doutrina espírita. Eu estava numa sexta-feira, era um dia muito difícil de trabalho, e eu estava muito angustiada. Eu fui na casa espírita e fiz um atendimento, uma conversa com um médium. E ele sugeriu para mim, né? Ele falou assim: Aline, envolva tudo que você faz com amor. Envolve essa pessoa que te incomoda tanto no trabalho com amor, envolve essa pessoa que te maltrata com amor, envolve tudo que você faz com amor. Porque se o amor não chegar onde ele precisa, ele volta para você. E essa frase eu nunca esqueci na minha vida. E através disso, eu comecei a colocar amor nas coisas que eu fazia. Eu comecei a identificar que o problema de eu estar passando por sofrimento naquele local não era o local em si, era eu. Porque se eu ainda estava na vibração, na energia daquele local de trabalho, é por isso que eu ainda estava ali, porque eu ainda estava em sintonia com aquele lugar. Então, se eu queria um resultado diferente para a minha vida, eu tinha que mudar o meu pensamento, o meu sentimento. E logo depois, um tempo depois, uns 6 meses, eu consegui outro trabalho, que é o meu trabalho atual e que eu sou muito feliz hoje. Então, para a gente ver como o pensamento negativo, ele bloqueia a nossa vida. E é através do amor que o Emmanuel vai dizer que nós valorizamos a vida e que nós somos por ela valorizados. Porque se você é uma pessoa que só emite amor, não tem razão você receber raiva, você receber angústia, você receber sofrimento. Claro que você não vai parar de sofrer, não é isso, eu vou parar de sofrer então? Não. Como eu disse, sofrimento é um crescimento. Mas aquilo não vai te incomodar tanto, aquilo não vai te abalar tanto, porque você já percebeu que quando você não consegue modificar uma situação, é você que tem que se modificar em relação a essa situação. Então, assim, para vocês terem uma ideia da importância do nosso pensamento, o Divaldo Franco, inspirado por Joana de Ângeles, Joana vai trazer através de Divaldo que a ciência explica que nós temos 60 mil pensamentos por dia, que já é muita coisa. E Joana diz que não são só 60 mil, mas o dobro, são 120 mil pensamentos por dia. Aí eu sempre brinco que se for mulher, não é 120 mil, é 250 mil. Porque mulher pensa muito, mulher pensa o tempo todo. A mulher é muito mais comunicativa. Então, assim, o ideal é a gente pensar o seguinte: desses 120 mil pensamentos que nós temos por dia, quantos são positivos? Quantos são negativos?
Então, assim, nós estamos vivendo uma situação inimaginável, estar em isolamento social. Mas o que a gente pode aprender com isso? A pergunta não é o porquê, é para que estamos passando por isso. Então, assim, você pode ter certeza que Deus planejou que isso acontecesse da melhor forma possível. Porque nós estamos diante de uma transição planetária e só fica na Terra quem tem uma vibração de amor. E o que é ter uma vibração de amor? É sentir amor. É fazer as coisas com amor, é colocar o amor em prática, o amor em movimento. E quem não tiver nessa sintonia vai sair da Terra e vai para outros planetas. Mas não são todas as pessoas que vão sair da Terra pela falta de amor. Porque nós sabemos que cada um vem com seu prazo de validade. A gente sabe o dia que a gente nasce. A gente não sabe o dia que a gente volta. Mas a gente sabe que se a gente for uma pessoa amorosa, que se a gente for uma pessoa caridosa, a gente consegue prolongar a nossa vida na Terra. Então, é por isso que o amor, ele nos torna pessoas valorizadas pela vida. Porque a gente passa a ser um instrumento de luz. E o próprio Jesus diz isso. Brilhe a vossa luz. Ou seja, essa luz, ela já está dentro de nós. Nós não precisamos trazer ela de algum lugar, ela já está aqui. A gente só precisa alimentar ela com bons pensamentos, que vão alimentar bons sentimentos e que vão alimentar bons comportamentos. Não é o que você pensa, é o que você sente. O universo vai entender o teu sentimento. E através desse sentimento, ele vai trazer coisas boas ou coisas ruins para você. Depende do que você está emitindo aqui, na sua vida mental. Certo? E nós somos, né, o tempo todo por Deus lapidados como um diamante bruto que precisa ser lapidado, até que ele ganhe totalmente o seu brilho. E nós vamos conseguir esse brilho através do amor e da sabedoria, através de colocar o amor na minha vida, de colocar o amor na minha casa, de colocar o amor no meu trabalho e através da sabedoria. Eu preciso me instruir, eu preciso me fortalecer de conhecimento para poder ajudar as pessoas. A doutrina espírita, nesse ponto, ela é muito responsável. Porque para você trabalhar na casa espírita, você tem que fazer um curso de 6, 7 anos. É quase um curso de medicina. Então, depois que você faz esse curso de 6, 7 anos, você vai começar a trabalhar na casa espírita e vai começar a orientar pessoas e praticar ações lá dentro de acordo com o estudo que você teve. E isso é evolução espiritual. É você trabalhar os teus sentimentos da forma melhor possível e você trabalhar o teu estudo. Porque através da inteligência e da sabedoria, nós vamos ser pessoas melhores, porque nós vamos ganhar a experiência através do estudo e da prática do amor. E, assim, transformar a nossa vida em um ritmo de significado, em uma fé libertadora, uma fé raciocinada, uma fé que me leva a praticar as coisas, porque eu sei que Deus tem planos maiores. Eu sei que existe vida após a morte. Eu sei que existe o plano espiritual, eu sei que existe o umbral para as pessoas que têm sentimentos negativos e desencarnam. Então, quando eu sei tudo que vai acontecer depois que eu morrer, a vida vai continuar, isso me consola, mas também me liberta. Me liberta para que eu, nessa existência, possa trabalhar não só a minha vida atual, mas a minha vida futura, a minha vida espiritual, fazendo da minha vida um plantio que vai colher coisas boas no futuro. Porque essa transição, esse isolamento social, ele é muito interessante porque a gente só pensava no amanhã,
no amanhã, no amanhã. E hoje ele nos obriga a pensar no hoje, porque a gente está em um estado de quarentena e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, assim, a gente só vai saber quando as coisas começarem a acontecer. Se todo mundo vai ser liberado para ir para a rua, ou se todo mundo vai ser liberado para ir para o trabalho, ou para ir para a casa espírita, a gente não sabe. Mas a gente sabe o que a gente pode fazer agora, o que a gente pode fazer hoje. Então, assim, para que ansiedade nesse coração? Viva o hoje, curta esse momento agora com a sua família. Quando você voltar à tua rotina normal, você nem sabe como é que vai ser. Será que você não vai sentir saudade desses momentos? E é importante a gente se perceber, porque tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas consigo mesmas. Olha só que interessante. É um momento de autoconhecimento, de se conhecer e de conhecimento. Aproveitar esse momento para estudar coisas novas, para ver como é que está a tua família, ver como é que está a tua casa. Então é um momento indispensável de usar essa sabedoria interior. E olha só, o Emmanuel diz que a palavra fé, ela não tem definição no nosso vocabulário. A nossa língua portuguesa, todos os idiomas universais, o inglês, o francês, o italiano, eles não têm vocabulário que possa definir a palavra fé, porque a fé é essa força espiritual. A fé é esse movimento que eu pense uma coisa boa com tanta frequência e com tanta vontade que isso acaba acontecendo. E a doutrina espírita, ela nos ensina que não existe milagre, não existe adivinhações, existe a energia, existe o magnetismo, existe a física quântica, para nos ensinar que nós somos energia atraindo energia o tempo todo. Então, assim, se você tá no momento da vida que você tá tão negativo que você não se reconhece, tem alguma coisa errada. E se você se conhece bastante, você vai perceber que tem algum comportamento diferente e que tem algo que precisa ser modificado. Então, olha a importância da gente se perceber e se conhecer, certo? E continuando aqui, ele vai falar que as tarefas do bem, quando a gente faz uma tarefa no bem, a gente tem o amparo da bondade celestial. Então, quem planta o bem, quem faz o bem, está plantando, está poupando boas atitudes que vão ser colhidas no futuro. Naquele momento em que você mais precisar, em que alguém da sua família mais precisar, você vai conseguir resgatar esse amparo espiritual. Não que a gente tenha que fazer o bem com interesse, mas quem faz o bem sabe que vai ter amparo sempre, que vai estar iluminado sempre. Então, assim, quem serve o próximo avança para uma jornada imortal luminosa, reproduzindo dentro de si as maravilhas do céu. Olha que lindo isso que o Emmanuel fala, né? E a gente estava falando da questão do pensamento, eu preciso falar de uma coisa muito importante para vocês. Tem um capítulo nesse livro que se chama Associação, e ele traz para a gente a importância da gente se reconciliar com os nossos adversários, para a nossa própria saúde espiritual. Esse capítulo ele fala assim, que quando nós criticamos alguém, quando nós apontamos o defeito de alguém, nós nos ligamos a essa pessoa em laços invisíveis, em raios magnéticos invisíveis, que fazem com que nós, inconscientemente, incorporamos em nosso espírito aqueles defeitos dessa pessoa. E o que significa isso? Que com o passar do tempo, nós vamos reproduzir os mesmos comportamentos, os mesmos defeitos que a gente julgava na outra pessoa. Então, olha a importância da gente tomar cuidado com o julgamento que a gente faz das pessoas. Porque, com certeza, nós julgamos algo que já existe em nós, só que nós reparamos só no outro, nós não reparamos em nós.
Então ele fala que a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso espírito vai começar a manifestar as mesmas práticas, os mesmos comportamentos que nós apontamos nos outros, que nós condenamos. Então, um dia seremos surpreendidos, dominados por essa força, por esse comportamento que não é nosso. Então, para a gente tomar cuidado com o que a gente está alimentando na nossa mente, porque é muito complicado. O plano espiritual, ele sugere pensamentos o tempo todo. Se eu estou em oração, eu estou recebendo pensamentos iluminativos da espiritualidade superior. Se eu estou na raiva, na angústia, no remorso, na culpa, em nervosismo, em estresse, em angústia, com comportamentos depressivos, com pensamento suicida, eu recebo essa energia dos espíritos sofredores e dos espíritos que querem, infelizmente, se vingar do que a gente fez no passado. Porque a gente sabe que nós não fomos santos no passado, que a gente colhe hoje, reproduz hoje na nossa vida tudo aquilo que a gente deixou em dívida lá atrás. Então é muito simples, gente. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para os problemas de saúde que você tem. Olhe para os problemas financeiros. Olhe para os problemas de relacionamento. Eu tento, não consigo ter um relacionamento feliz. Eu tento, não consigo ter uma situação financeira agradável. Eu tento, não consigo um emprego. Olhe para a área da sua vida que está em falta, que está em escassez, e você vai entender o que você precisa trabalhar na sua vida. Então, o que você desperdiçou lá atrás? E como que a gente muda esse reflexo? Como que a gente muda essa transmissão? Fazendo o bem. Não tem outro jeito. Não tem milagre. A gente precisa fazer o bem no limite das nossas forças. Isso é o que diz o Livro dos Espíritos, que é só fazendo o bem que a gente vai conseguir melhorar a nossa vida, que a gente vai conseguir ser herdeiros de um futuro feliz, que a gente vai conseguir suportar as nossas dificuldades com humildade, com paciência, porque a gente vai entender que o mal que a gente causou foi causado por nós mesmos. E a gente vai entender, inclusive, que a gente precisa melhorar o nosso pensamento, o nosso sentimento, no limite das nossas forças. Tudo bem? Eu vou só ligar aqui, porque a bateria está acabando. Só um minutinho. Pronto. Minha bateria estava acabando. Vamos lá. Então, gente, para finalizar, se vocês não tiverem perguntas, tá tudo bem até aí? Para finalizar, eu vou só pontuar algumas coisinhas, né? Ele também fala do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é aquele cartão de crédito que a gente ganha quando a gente nasce, que ele não tem limite de crédito, ele é ilimitado, e que Deus respeita infinitamente. Porque é esse cartão de crédito que ele vai nos dar a possibilidade das nossas escolhas todos os dias. Todos os dias a gente tem que usar o livre-arbítrio para alguma coisa. Mas ele é a principal causa do nosso sofrimento, porque toda escolha tem uma consequência, ou ele pode ser a principal causa de reparação dos nossos destinos. Então, assim, ele pode fazer você escolher coisas muito boas e ele pode fazer você escolher coisas muito difíceis. E é por isso que você tem que se conhecer. Porque se você se conhecer, você vai perceber que você não precisa de muita coisa. Porque Deus já
te deu as principais ferramentas para você ser feliz, para você ser uma pessoa melhor. Ele te deu a família que ele tinha que te dar, a profissão que ele tinha que te dar. Na reencarnação, Chico diz que ninguém erra de endereço. E ele te deu as ferramentas para você liquidar os débitos, né, que você deixou no passado. E a gente renasce na Terra conforme as nossas necessidades, né, as nossas necessidades de família. E a gente tem que ter sempre um propósito de renovação. Isso é muito importante. A gente sempre tem que renovar. Por mais difícil que esteja a nossa vida, todos os dias a gente tem uma oportunidade de se renovar, de fazer algo diferente, de sentir diferente. Então, assim, o evangelho no lar que você faz, ele já te deixa de uma forma diferente. Ele já ilumina o teu lar. Ele já ilumina a tua vida. E assim, eu vou contar uma coisa para vocês que eu sempre conto que eu acho muito essencial. Uma vez eu estava passando num tratamento espiritual, né? Antes de até estudar na casa espírita. E eu recebi uma resposta tão bonita, porque assim, eles falaram que quando você faz o evangelho no lar, a espiritualidade, ela cria uma porta idêntica à porta da tua casa. Idêntica. É uma porta para as pessoas encarnadas entrarem, que é a porta da tua casa, e é uma porta espiritual que eles criam idêntica. Então eles falaram assim que quando os espíritos chegavam perto da minha casa, eles não sabiam em que porta eles iam entrar, porque tinham duas portas. Então olha a importância de você fazer o evangelho no lar. Você vai proteger a tua casa espiritualmente, você vai proteger a tua família dessas energias, dessas influências de pensamento que a gente deixou no passado. Porque assim, um dia a gente vai ter que se acertar ainda com muita gente nessa vida, das outras vidas. Mas assim, quanto mais bem você fizer, quanto mais você estudar, quanto mais você praticar o amor e a sabedoria, mais você vai conseguir melhorar espiritualmente. Mais luz você vai ter. Mais amparo espiritual você vai ter. Então, assim, é extremamente importante. Gente, e agora? Será que ainda está transmitindo? Vocês estão me vendo?